A palavra pode. A palavra com Walter Nascimento. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast A Palavra Pode. Eu sou o pastor Walter Nascimento e criei esse canal para levar até vocês o poder de Deus através de palavra, através de conversa, através de entrevista. Antes de começarmos esse episódio, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena porção da Bíblia, aqui do Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 17. O Senhor Jesus, orando a Deus, disse: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. O podcast é A Palavra Pode, e a palavra de Deus é a verdade. Mais uma vez, estamos aqui para falar dessa verdade espiritual, dessa verdade eterna. Recebendo aqui o nosso irmão Wagner, a nossa irmã Raquel, da Companhia Arte Hebron. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Amém. Amém. Amém, obrigada. Então, a gente está muito feliz em recebê-los aqui. De antemão, eu quero aqui dizer, vocês têm uma companhia de artes, né, que vocês se apresentam nas igrejas, ensinando peças e tal, Sim. e levando a palavra e o amor de Deus através dessa peça teatral. Mas eu queria saber, Wagner, quem é o Wagner e quem é a Raquel? Vocês são de qual ministério? Nós somos do Ministério Deus Proverá a Bênção, Assembleia de Deus, Ministério Deus Proverá a Bênção. Nosso pastor é o pastor Jefferson, no Sarapuí, ali em frente à Praça do Sarapuí. Aqui em Duque de Caxias. Em Duque Sim. de Caxias. Sim. Ô Wagner, eu queria saber um pouco da sua história. Você e a Raquel, vocês são de berço, cristãos de berço? Como é que foi a infância de vocês, a adolescência, até vocês conhecerem o Senhor Jesus? A Raquel. Bom, eu sou de berço, fui nascida e criada no Evangelho, na igreja do pastor Daniel. E, tipo assim, a minha infância, assim, o meu pai era da igreja, minha mãe também. Mas eles se separaram, aí minha mãe depois casou com meu tio, né? Mas eu sempre fui da igreja. Casou com seu tio, irmão do seu pai? Irmão do meu pai. E eu tive, assim, uma infância, assim, dentro da minha casa, assim, muito... com muitas brigas, né? Da minha mãe, do meu tio. Eu fui crescendo, assim, nesse lar... onde existia assim muitas brigas espirituais e eu não tinha assim muita maturidade ainda, né, para lidar com tudo aquilo, mas eu sempre assim, eu fui a única que permaneci, né, dentro da igreja. Depois a minha mãe saiu um pouco e agora voltou, tá firme, graças a Deus. Hoje meu pai não está mais entre nós, né, meu tio, né, e teve uma parte da minha vida que a minha irmã, ela também foi nascida e criada, mas ela se desviou. Entendi. Aí minha irmã teve vários filhos, se envolveu com mulher, e eu que tomava conta dos meus sobrinhos. Eu bem cedo, assim, e eu estava assim, muito saturada, porque tudo caía sobre mim. E teve uma parte da minha vida que eu virei e falei assim: Senhor, não permita que eu tenha a mesma vida que a minha irmã. Eu nasci para te adorar. Amém. Não quero ter essa vida. Eu falei para ele, eu não aceito essa vida para mim. Aí foi quando eu conheci o Wagner. Conheceu o Wagner. E Wagner, fala um pouco de você. Não, assim, meus pais, não posso dizer para você que eu sou de berço, né? Meus pais sempre foram adeptos ao Evangelho, mas... não vim de berço. Eu, com 12 anos, na verdade, com meus pais separados, eu tenho que tomar a decisão de aceitar Jesus e começar esse movimento na minha família de levar meus pais para a igreja, né? A minha trajetória no Evangelho começa com 12 anos, né? Sou batizado nas águas com 12 anos. Sou batizado no Espírito Santo com 12 anos. Amém. E eu começo a levar a minha família, bem dizer, meu pai e minha mãe, para o Evangelho. E a minha luta começa ali, né? A gente já tinha visto discussões dentro de casa, brigas, agressões. A gente tinha vindo daquilo ali, né? De luta mesmo dentro de casa. E aquilo ali traumatizou até meus irmãos, né? Hoje nós somos 4, né? Além de mim, mais 3.
E só falta voltar, né? A minha irmã também que estava muito longe, voltou, graças a Deus. A Cristiane, e hoje a gente está vivendo mais do Evangelho, assim, o que Deus queria para a minha família do Evangelho. Amém. Mas no início, verdadeiramente, foi difícil, porque a gente não teve esse berço evangélico. A Raquel já teve esse berço. Ela nasceu dentro da igreja. A Raquel nasceu, ela morava embaixo da igreja. O teto da igreja, o teto da minha casa é o chão da igreja. Entendeu? Eu já não tinha esse berço evangélico, né? E eu fui descobrir o evangelho mesmo com 12 anos. E aí você, aos 12 anos, é batizado, né? A sua família te acompanha. Isso. E aí, quando você conhece a Raquel? Eu conheço a Raquel 2019. com... Isso. 2019. Em 20 anos, mais ou menos. 20 para 21 anos. Assim que eu saio do quartel, né? Eu passando na rua dela... Vou contar a história é meio... Conta a história. Como é que é essa história? Na verdade, eu passava na rua dela porque até então eu era noivo. De outra pessoa. De outra pessoa. Você era noivo de uma outra pessoa e passava... Que não veio dar certo. Aí eu passava. E numa dessa trajetória ela para eu tentar me apresentar para uma amiga dela. Ah, entendi. Só que eu falo, não, eu sou noivo, eu não posso agora e tudo. Aí dentro disso, acho que pela minha sinceridade e tudo, a gente vira muito amigo. Aí eu começo a conversar com ela, aí até então eu já estava indo na igreja. Já era afastado, né? Eu te chamei. Eu ia, nessa época eu ia na presbiteriana. Né, a gente ia ali na presbiteriana foi uma casa muito boa para mim. Tava meio crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Isso aí. A presbiteriana me segurou muito, né? Nesse espaço de tempo. Aí ela te chama para ir para a igreja. Aí ela me chama, vamos lá conhecer a igreja, eu canto no Ministério de Louvor, e eu sempre gostei de música, aquela coisa. E a sua noiva era da presbiteriana? Era da presbiteriana, era a família toda. Aí, eu termino com a minha noiva. A gente termina, só que antes de conversando, eu fui exato. Falei, cara, eu não posso ainda assumir nada contigo, a gente não pode começar a namorar, porque assim, a gente terminou de palavras, mas assim, a gente ainda estava meio que junto de relação. Eu não precisava ter aquela conversa com a ex. Com a ex. Aí a minha palavra deixou ela um pouco alegre, por eu ser sincero, mas triste. Porque você ainda estava com Porque ela vai para a igreja, a irmã vai falar para ela assim, ó, a bênção que você tanto ora, ela orava para ter um namorado. Tá do teu lado. Só que ainda tem uma coisinha que te impede de ver que é sua. Mas Deus vai tirar ainda essa coisa. Aí eu pra ser exato com ela, falei, cara, não, melhor não agora. Aí eu resolvi a minha história com a minha ex-noiva. A gente enfim, se separou, acabou o sentimento de verdade. Aí eu passo por ela de novo, eu falo, ó, resolvi minha situação. Aí ela foi e falou, de que? Eu falei, da minha ex-noiva. Ela falou, não acredito. Eu falei, sim. A gente começa ali a história, se conhecer, eu conheço a igreja dela. Aí eu vou para a igreja dela, pastor Daniel, naquela época, igreja pentecostal Poder de Deus. Inclusive a gente vai citar daqui a pouco a pastora Daiana, que é de lá, filha dele. É um homem de Deus, um homem que faz uma obra que eu nunca vi fazer. Tá entendendo? Assim, se tem um pastor que a gente pode falar que faz uma obra com coração, aquele homem... Amém. Pastor Daniel, igreja pentecostal Poder de Deus. E a gente passa ali um tempo, até que vai começar a história do Hebron, que daqui a pouco a gente vai falar. Sim, aí vocês agora são namorados. Em 6 meses a gente fica noivo. Fica noivo. E nesse período agora, vocês estão noivos e você começa por um processo que você desconhecia, que é a depressão. Queria que você falasse um pouco disso. Isso aí. Nesse período, até então eu era muito tranquilo, era um cara que era muito extrovertido, muito pra frente. Gostava de sair, de juntar pessoas, gostava de estar onde estavam pessoas. Inclusive isso que foi, né, me aproximando dela, porque eu era muito comunicativo, sempre fui muito comunicativo. Demais. Falava e tudo, reunia, onde a gente estava, geralmente reunia pessoas. E a gente começou no nosso ministério também com as criancinhas, né? Com as criancinhas. Aí eu noto que eu começo a perder isso. Eu perco esse brilho. Agora eu entro para dentro do quarto, eu acabo de ministrar em cima da igreja, eu corro para dentro do quarto para chorar, e eu não entendo por quê. Do nada. Do nada. Nenhum motivo aparente. Nenhum motivo aparente. Você entra no processo de tristeza e de tristeza. Choro. A igreja da mãe dela, como eu disse, era embaixo da igreja. A casa da mãe dela era embaixo da igreja. Bem embaixo, literalmente. Sim.
E quando acabava o culto, eu corria para dentro do quarto dela, eu ficava lá chorando. E ela ficava, daqui a pouco ela vinha, eu tava chorando. E ela, o que tá acontecendo? Não, porque ninguém gosta de mim, não tô ali forçado. Eu falava para as pessoas gostam de você, as pessoas me querem ali por causa de você. Um sentimento de da rejeição. onde que ele tirar? Eu falei, da onde tu tirou isso? tu fala pra caramba, tu faz os outros rir, eu nem falo, não faço os outros rir. Tá entendendo? E chorando, tipo assim, era um desespero, porque eu não sabia de onde aquilo ali vinha. Eu não sabia com que eu tava. E há 15 anos atrás, você falar disso para alguém, não é como hoje. É verdade. A gente está falando de algo que aconteceu há 15 anos. Exatamente. Não é como hoje. A igreja não tratava como... Apesar de eu não saber que era depressão, eu tinha vergonha de abrir o que eu estava passando. Pô, eu tô lá na frente cantando, vou falar pro povo que eu desço e choro? Que negócio é esse? Né? Ainda não existia música, mas hoje um exemplo, tá chorando porque... Né? Aí eu desço e tô lá chorando, tá entendendo? Aí eu falei assim, cara, eu não vou abrir isso para ninguém. Eu vou ficar quietinho aqui, porque eu não sei, era uma coisa muito negra dentro de mim. Muito negra. Muito negra. E eu lembro de uma vez, de um episódio, que a gente entrou e a gente deitado, né? Sim. Um de frente pro outro. E eu comecei a ouvir uma voz, a primeira voz satânica que eu ouço no meu ouvido é essa. Diz assim, você vai chegar ao ponto de matar ela. Caramba. A gente deitado na cama. Deitado, eu falei assim... Aí eu falei, cara... E tava chovendo demais aquele dia. Aí a voz, você vai matar ela. Aí eu falei... Uma voz audível. Audível, como a sua tá falando pra mim. E eu vou provar que era a voz audível, porque você vai entender a segunda parte disso. Aí eu falei assim... Eu não vou matar ela, você tá doido? Eu não sou assassino. Só que na minha mente. Aí eu olho pra cara dela... Desculpa, pro rosto dela... Quando eu olho pro rosto dela, o rosto dela desfigura e começa a virar uma coisa preta e com umas cobras saindo de dentro escura. Caramba. Eu falei assim, eu não vou falar isso pra Raquel porque ela vai sair correndo daqui. Eu vou ficar quieto e eu vou tentar pegar no sono aqui. Aí quando eu tento pegar no sono, ela começa a chorar. Eu não falei nada pra ela. Aí eu falei, você tá chorando por quê? O que houve? Ela falou... Tem uma voz falando no meu ouvido que você vai me matar. Eu tô ouvindo alguém falando no meu ouvido que você vai me matar. Ele vai te matar. E eu começava a chorar, começava a chorar. Aí começou a guerra. A voz falando pra ela, ele vai te matar, você vai matar ela. Você vai matar ela. Vocês nessa época estavam firmes no Evangelho? Sim, firmes. Firmes, ministrando louvor. Caramba, com tudo isso, o diabo se levantou dessa forma. Aí eu falei... Cara, eu não vou falar pra ela que eu tô ouvindo também. E eu não vou falar o que eu tô vendo no rosto dela. Aí eu virei pra ela. Quando eu virei pra ela, ela falou assim... Ai, eu tô vendo o seu rosto ficar preto. Ah, ela viu o seu preto e você via as cobras no rosto dela. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E eu fiquei desesperado. Você vai me matar, você vai me matar. Desesperado, eu falei, Raquel, só tem uma coisa pra gente... Vocês já estavam casados? Estava noivo. A gente tava para se casar. Eu falei, Raquel, só tem uma coisa... que a gente pode fazer. Aí ela o quê? Orar. A gente começou a orar. Naquele dia, a gente ouvia Satanás falando com a gente em línguas. Foi uma coisa, Satanás começou a falar comigo em línguas. Eu repreendia ele em línguas e ele falava comigo em línguas. Aí eu falei, Jesus do céu, esse demônio tem que sair daqui. Aí eu consegui agarrar ela assim, eu abracei, como sempre abraçava. E eu comecei a orar muito. Se eu não me engano, a gente até cantou um louvor, né? Sim. Cantamos louvor, foi quando aquilo fez assim, vulp. Como se fosse um peso, assim. Sumiu. Mas sumiu de uma forma que eu falei assim, você, na hora do momento, você fala assim, cara, eu vou ficar com medo disso pro resto da vida. Eu não consigo mais vir na casa da Raquel até casar. Sumiu de uma forma que a gente nem lembrava que a gente tinha acontecido, praticamente. Até então você já tinha tido alguma visão nesse sentido, assim, diabólica, demoníaca? Eu tinha tido com 12 anos na minha casa. Foi quando eu vi o primeiro demônio, assim, na minha casa. Minha mãe me segurando e eu chorando. Por uma caminhada, o que está acontecendo? Quando eu vi o demônio passando e eu tive que começar a orar. Foi a primeira aparição, assim, que eu tive de visão.
Engraçado que o Wagner, assim, ele assim, nunca teve medo. Mas o meu pai, quando ele se afastou, ele se envolveu muito em drogas, essas coisas assim. E ele manifestava muito, muito. E eu tinha horror, eu tinha muito medo. Ele comia o vidro, ele quebrava. Ele assim. manifestava um demônio, uma entidade? Sim, ele quebrava o copo e comia. Caramba. Comia. Eu sempre, assim, tive muito medo por causa daquilo, que eu via ele mastigando o vidro, eu falava, não estou entendendo, porque eu era uma criança também, né? E o meu tio também, eu sempre via, quando ele dormia, assim, a cara dele, né? E aquilo ali me dava medo. Eu orava, dormia, mas, assim, o Wagner, ele tinha mais isso, porque ele não tinha medo. Eu já tinha um pouco de receio, de medo, né? Eu venho desde 12 anos na Assembleia de Deus expulsando demônios. Só que eu nunca tinha visto daquela forma, né? E tipo assim, o que a gente entendeu foi que Deus uniu dois propósitos muito grandes, eu e Raquel. Sim. Raquel e eu. Aí passa aquele dia, aquela experiência. Aquele dia, a gente... Vamos embora. Né? A gente arma tudo para casar, aí eu começo a desenvolver, aí nesse tempo a depressão começa a vir forte, muito forte. Aí de chorar muitas vezes, assim, o choro que era uma vez por mês agora é uma vez por semana. E as vozes cessaram? As vozes cessaram. Cessaram. As vozes passaram. Era mais voz da mente, né? Aquela voz da mente que você não pode, que você não é nada, que as pessoas não gostam de você. A Bíblia diz que o diabo lança os dardos inflamados. Setas, né? As setas que... agora a voz como audível, que como você tá ouvindo a minha, não, a voz da mente. Tipo, você não presta pra nada, cara. Você tá aqui. Te depreciando. Ninguém gosta de você. E eu ouvia. E por situações, palavras, né, que eram lançadas. Que as pessoas falam também, né? Isso, as pessoas não tinha. A gente chegou a ouvir de alguém que, tipo assim, poxa, Deus falou assim, cara, eu vou levar você pra uma igreja. Da pessoa falou assim, você quer sair daqui porque lá vocês aparecem, porque aqui você não vai conseguir. Caramba. Aí eu. Caracoles, porque a igreja não tinha, tipo assim, até coisa para a igreja, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Porque uma coisa é você pegar as palavras que Jesus usava para os fariseus. A outra coisa é você pegar as palavras que Jesus usava para os fariseus e você falar para quem é uma joia rara de Deus. Verdade. Entendendo? Tem pastores perdendo muitos jovens hoje porque ele acha que ele tem que falar como Jesus falava para os fariseus. Não. Os jovens, eles são uma pedra a ser lapidada. Sim. Paulo falou isso. Paulo falou assim, aos Coríntios, se eu não me engano, eu queria dar a vocês a comida sólida. Mas estava no leitinho. Né? Mas eu preciso dar o leitinho para vocês. Eu preciso tratar vocês como criança. Senão eu mato vocês. Não está preparado ainda. Vocês não estão preparados. Então, as igrejas estão perdendo muitos jovens para o mundo, e a gente vai chegar no meu testemunho daqui a pouco, por não amar. Mas eu queria até, já que você está falando disso, fazer um contraponto aí com você e ver o que vocês acham disso. Tem muitas igrejas também que os jovens dominam a igreja. A igreja, ela, ao invés de se dobrar a palavra, ela deixa o jovem fazer o que quer dentro da igreja. Tipo, vou explicar. Se eu tenho uma igreja e eu tenho um monte de jovem, e só porque o jovem curte uma balada, uma boate, eu vou fazer da minha igreja uma boate, uma balada, e eu vejo algumas igrejas fazendo isso. Aí já é o... Eu vejo algumas igrejas se perdendo exatamente. Por conta disso, de querer adequar o evangelho a uma idade, ao jovem, ao adolescente, e o evangelho é o evangelho. É o famoso nada a ver, né? Nós temos que nos adequarmos à palavra, não a palavra se adequar a gente. É isso aí. Sim. É o nada a ver. O nada a ver leva milhares de pessoas para o inferno, porque quando começa o não tem nada a ver, cara, hoje em dia tem igreja que você passa na porta, tu não sabe se é uma boate, se é uma igreja. Exatamente. É aquele bando de lâmpada vermelha, azul, amarela, verde, não sei o quê. Parece que você quer chamar mais atenção com aquelas luzes, a iluminação, do que com a presença e a palavra de Deus. Isso. Nada substitui a presença de Deus. Sim. Nada. Não, a presença de Deus, ela é o tudo, né? Dentro do culto. Ela é o tudo. Você não precisa de artifícios para trazer a pessoa. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Se você tira ele, você não precisa ter luz, porque vai estar ali só o corpo.
Tá entendendo? E esse aí já é o ápice da coisa. Eu também não sou muito a favor Tá disso. extrapolando, né? Tá entendendo? A gente fala mais do lado de quê? De pessoas... a gente teve um testemunho de um jovem, a gente não vai falar tão abertamente, mas que o pastor, ele chegou numa Santa Ceia, o jovem estava com um ato pecaminoso, e ele, para a igreja toda, ele virou e falou... no meio da igreja. Ó, o fulano não pode participar da Faltou sabedoria. da Santa Ceia, porque ele praticou isso esse ano. O jovem, você pode pregar a pérola que for, que ele não quer mais estar na igreja. Não, lógico, até porque o que se conta do gabinete fica no gabinete. Fica no gabinete. Sim. Isso Tá é entendendo? profissionalismo, né? Exatamente. Você vai a um psicólogo, a um psiquiatra, você abre a sua vida ali e aquilo ali fica ali naquele... Ele está tratando você, ele pode até falar com o pai se você for de menor, com a esposa se você permitir, mas o que se conta no gabinete fica no gabinete. O jovem confiou nele. Um Lógico. jovem chegar para um pastor e contar uma coisa dessa, Isso não foi sábio. o jovem confiou. Aí você vai abrir na frente da igreja. Então, é a mágica. Porque a pancada que eu posso receber hoje, um jovem de 15 anos não pode receber. Tá começando, Tá entendendo? está ainda se reestruturando, sabendo qual a estrutura, entendendo a dinâmica da igreja, né? Isso aí. Mas, Wagner, então você agora está com 20 e poucos anos e você está no processo depressivo. Depressivo. E aí você me contou que você, nessa época, era vigilante. Me conta essa história do banco onde você recebe de Deus essa visão da peça. Bom, aí nessa época, então, eu estou trabalhando no Banco do Brasil, né, como vigilante, uma empresa terceirizada. E eu era daqueles vigilantes que ficavam no hall. Antigamente tinha Sim. aquele vigilante armado no hall, só para tomar conta dos caixas eletrônicos. Não Nessa tinha época, nem essa roleta que tem hoje em dia que a gente passa. tinha. Já tinha essa roleta? Que a gente Tinha. passa? Só que eu ficava na frente dessa porta giratória. Sim, logo quando a gente entra na agência. Isso, naquela parte externa ali do banco. Ali, aí então eu estou nessa empresa terceirizada, era no Largo do Machado. A gente recebe então a notícia de que alguns bandidos estavam planejando um ataque àquela agência. Caramba. E a gente usa a sigla QAP, que é ficar em alerta, em estado de Atenção, alerta, né? em atenção. Agora a ronda bancária, que é responsável por aquele banco, ele desce, né? O sargento foi lá, falou conosco, falou, ó, esse mês é pente fino na porta giratória. O vigilante do hall totalmente atento, porque eu era o vigilante do hall. Sim. A nossa vigilância, quando você fala de vigilante, a gente tem uma segurança que ela tem que ser preventiva. O que é isso? Você tem que atuar antes de acontecer o incidente. Se acontece, se o cara entra armado, rendido, você pode entregar, não faz mais nada, só vai piorar a coisa. Então o vigilante do hall, ele era o primordial, porque ele que viria o cara lá fora Para alertar os que estavam... para alertar os que estavam ali dentro e tomar as decisões cabíveis. E eu não poderia estar desatento ali. Tinha que estar atento. Tinha que estar atento. E aí o Senhor te dá uma visão naquele momento. Naquele momento. E até então estava. Um amigo veio, falou comigo, até Jorge, e ele fala comigo e ele entra. Quando ele entra, eu vejo como se fosse um telão abrindo na minha frente assim. E a peça, ela começa, morte e vida de espírito. Ela começa a passar na minha frente, eu vejo as cenas. E eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Então você está trabalhando, de repente você olha para um lugar, se abre uma tela espiritual na sua frente e você começa a ver uma peça teatral. Que o título é... Morte e vida de espírito. Morte e vida de espírito. Inclusive, a única coisa que tem semelhante, que eu já tinha vivido antes da morte e vida de espírito, que poderia se agregar à peça, foi a Morte e Vida Severino, que inclusive eu dei por causa disso. Não sei se você lembra. Lógico. É um clássico também. Um clássico, aquilo ali é um clássico. Eu fui apresentado ao teatro através dessa peça, Morte e Vida Severino. Aí começou a passar e as pessoas falavam com sotaque nordestino. No primeiro momento, por ter tido essa experiência ruim, dessa voz diabólica, você pensou que pudesse ser alguma coisa não de Deus, sim do diabo? Não. Eu costumo dizer que a voz de Deus, ela é muito diferente de tudo que a gente ouve. Quando o telão se abriu, o Senhor falou com você? Eu comecei a ouvir a voz como se fosse vozes, assim, a voz que interpretava ali não era uma voz minha, sua.
Era uma voz como se fosse uma voz de revelação. Tipo, fala assim, isso é uma revelação, prepara que você vai ter que usar isso. Entendi. Ela Entendendo? trouxe uma certeza para você. Uma certeza, não era assim como se eu estivesse hoje ensinando, hoje eu quero prosear. Não é isso, é como se eu estivesse ensinando outra coisa. Era como se fosse anjos ensinando ali. Tá entendendo? Era como se fosse anjos ensinando, essa é a verdade. E aquelas vozes vinham, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vendo e as vozes vinham. E eu, gente, eu preciso escrever isso porque eu vou esquecer, porque eu não tinha Muita memória para coisa, gravar né? nada. Aí eu falo, aonde eu vou escrever isso tudo? Eu falo, se eu entrar, o telão apaga. Eu vou perder tudo. E a gente sabe que a arma do vigilante é a caneta. Uma caneta eu tinha no bolso. Faltava o papel. Faltava o papel. Eu olho lá para os guichês do banco e eu vejo os papéis do depósito ali, Sim, de dinheiro. sim, aqueles envelopes, né? Aqueles envelopes para se depositar. Eu falei, eu acho que vai ser ali que eu vou escrever. Eu peguei uma quantidade lá, eu acredito que tinha 40 ou 50 envelopes em cada guichê daquele. Eu tirei, coloquei em cima e eu fui abrindo e escrevendo. E pasmem, um vigilante armado, abrindo os envelopes e escrevendo uma peça no meio do hall. E ninguém veio Não te deram falta importunar, disso. perguntar nada. Deus preparou tudo, né, Preparou. Raquel? Não deram falta do Não deram envelope, falta não? do vigilante. Se a gente, olha só, lá, se a gente saísse e ficasse disperso por 2 minutos, o nosso líder já vinha falar com a gente. Então não foi uma coisa normal. Até porque você falou aqui, ressaltou que era um momento de extrema importância, porque tinha comunicados que às vezes poderia ser invadido. Exatamente. A gente estava tendo reuniões com o gerente do banco todos os dias de manhã, com relação à segurança, por causa de que ele estava com muito medo da agência ser invadida. Aí você pega 50 envelopes e começa a escrever. Eu começo a escrever. Eu acredito que eu não escrevi em menos de meia hora aquilo ali. E era dia de semana. A agência estava lotada. E os clientes dali era E sempre terrível. pergunta ao vigilante uma coisa ou outra. Sim, sim. E os clientes, ali tinha agência estilo. O que é? A agência estilo é de quem tem muito dinheiro. Era, posso citar o nome de Pode, atores? claro. Lázaro Ramos tinha conta ali, tinha muita gente conhecida ali. Tinha fazendeiros de muito dinheiro. Então, Até por causa da localização da agência. exatamente, Né? Lá no Machado. exatamente. Ali, se alguém te visse daquele jeito, com certeza pediriam o seu regresso na hora. Tá entendendo? Não era uma agência comum. Tá entendendo? Sim. Você tem ideia de quanto tempo durou essa visão? Por quanto tempo você ficou ali anotando? Eu acredito que de meia hora a 50 minutos. no Isso mínimo. era período da manhã ou da tarde? Período da tarde. Era no período da tarde ali. Eu acredito que foi depois da primeira hora de almoço. Depois Aí de você meio-dia. tem essa visão, começa a anotar a peça, gasta ali quase 50 envelopes, e aí? Aí a visão se vai. Sim. Quando eu acabei de escrever, que eu falei assim, cara, tá bom, não tem mais nada. Eu olho, já não tem mais ninguém, não tem mais nada. E o interessante é que a vigilante feminina, ela era do Nordeste. Enquanto eu escrevia, que eu queria traduzir aquilo com sotaque nordestino, eu rodava a porta giratória, perguntava a ela sem entender nada. Ela, o que é isso? Maria, eu tô tendo uma visão aqui de uma peça e eu preciso escrever ela com sotaque nordestino, eu preciso que você me fale. Porque na peça o sotaque era nordestino. Era Você ouvia nordestino. vozes das Exatamente. pessoas da região Nordeste. Exatamente. Aquele sotaque. Entendi. Exatamente. E às vezes quando eu vinha para escrever, me faltavam expressões nordestinas. E você precisava, sabendo que ela era nordestina. Isso. Me fala como é que você falaria isso aqui no Nordeste. Ela fala, não se aveste não. Tá entendendo? Minha filha. Tá entendendo? E quando Aí- você falou, peraí que eu tô tendo uma visão, ela entendeu alguma coisa? Ela era do meio? Ela... Não, ela ficou totalmente assim. Tá entendendo? O que esse cara tá maluco? E ela é uma baixinha. Ela chegou a conhecer Ela é a Maria. baixinha, assim. E o jeito dela falar é, tipo assim, cativa muita gente. É muito o engraçado sotaque o mesmo lá da sotaque. região. Ela tem um sotaque, É. ela fala com muito sotaque. Ela deve estar aqui já há uns 30 anos no... Aí você escreve, tira essas dúvidas com ela, e aí? Aí eu escrevi, falei, poxa, grampeei, falei, Foi pra casa, levou pra pra que casa? que isso vai servir? O senhor até então não falou com você, Não ele falou. te deu... Eu só vi a cena e escrevi. Eu já tinha visto uma cena antes, quando o mesmo telão abriu, que era uma mulher, um pai, Deus está me revelando coisas aqui agora que eu não sabia, eu acho.
uma mulher. Aqui agora? Agora. Então fala pra Que gente, junto. né, Wagner? A gente quer saber. Fala que a gente quer ouvir. Era uma mulher, um pai brigando e uma criança pendurada para não cair. Uma peça que você viu, um telão. Isso. E a criança gritando, socorro, socorro, eu sou mais fraca que vocês. Eu não entendi. Eu perguntei ao meu pastor da época, eu falei, pastor, o que significa isso? Ele falou, cara, são duas igrejas brigando e a igreja menor caindo. Que a igreja menor precisa das duas igrejas maiores. É. Só que, aí eu levei isso aqui. Hoje, agora eu tô entendendo isso aqui. Porque na minha vida sempre foi um pai brigando, uma mãe brigando e eu caindo em depressão. Agora eu entendo. A revelação que você falou, que Deus está te revelando agora, é o entendimento disso. O entendimento disso. E o interessante, quando eu escrevi a peça Morte e Vida do Espírito desse jeito, eu não sabia que a peça falava de depressão. Até porque eu não sabia que eu estava com depressão. Depressão não era comentado na igreja. Você sabia que tu tinha uma tristeza e um choro, mas não sabia o que era. Não sabia, sem saber. E até porque a depressão, ela sempre foi assim, muito fechada dentro da igreja. Era um tabu, né? Era Isso. demônio, era Ninguém coisa comentava, espiritual. ninguém abraçava. Isso. Era... Quem tinha era que orava pouco, que era fraco na fé, Que estava em que pecado. estava em pecados. É aquela história de Jó, quando os amigos de Jó Sim. vão encontrar Jó e falam, Isso Jó, aí. se arrepende, Jó, um homem justo. Depois Deus até pede que perdão aí, Jó. manda que os amigos vá lá e se expliquem lá Isso. com Jó, para Jó perdoá-los, na verdade. Então a depressão nessa época era um tabu. Você chega em casa com esse calhamaço aí de visões, de 50 envelopes, e aí? Guardo, não falei nada pra ela, guardei e segui a vida. Vocês já estavam casados. Eu até, acho que... Não, a gente faltava 4 um mês. meses pra gente Não, casar. um mês só. Acho que faltava 4 meses, que eu saí do banco, eu fui pra... Faltou um mês quando eu saí da empresa, mas eu saí da empresa e não tava no banco. E no casamento, Ah, teve luta para casar? Muita. Luta espiritual? Muita. Quando estava perto Noivado. do casamento? Muita. Vamos falar já lá perto do casamento. Lá Faltando perto do casamento. Uma Muita. semana pro casamento. Muita. A gente teve uma luta espiritual que eu cheguei pra abraçar ela e... No quintal da minha no quintal mãe, da a gente casa tava dela. subindo. A gente pra casar, a gente até resolvendo coisa do casamento. Uma coisa empurrou meu peito. Bum! Caramba, você sempre teve esse lado A gente sempre espiritual, teve né? essas experiências assim. Sensitive, vamos dizer. Talvez os seus antepassados mexiam muito com isso, né? Mexia. E Minha avó, essa meu herança avô, veio eles mexiam com com o culto, com espíritos e Isso, tal. mexia. Aí te empurrou e aí? Me empurrou, eu senti me empurrar. Eu falei, o que é isso? Aí quando eu fui chegar, era como se tivesse uma pessoa na nossa frente. Aí ela falou assim, Wagner, não consigo te abraçar, o que é isso? Que loucura. A gente estava assim num portão de casa. E lá em casa é um corredor enorme. E é 52 degraus para subir a igreja. Era um corredor enorme. Então estava tudo apagado. Imagine um preto, mais preto que a escuridão. Estava assim, no meio da gente. A gente conseguia ver. Estava tudo escuro. Mas aquela escuridão visível. negra, Mesmo, a gente conseguia ela ver. falou uma coisa muito interessante, que mesmo na escuridão do corredor, que não tinha luz, a gente conseguiu ver uma coisa negra. Assim, é inexplicável. E toda vez que a gente tinha luta espiritual, parava um gato do nosso lado e ficava assim. Gato preto. Qualquer gato. E eu tinha horror, ficava eu já olhando. tava E tomando aí, horror como de que gato. vocês venceram essa barreira aí? Aí eu falei, mais uma vez, eu falei, Raquel, Oração. me dá a mão que a gente tem que orar, e começa a cantar. Aí ela Você. ficou num degrau assim embaixo, eu fiquei uns 2 degraus assim, que a coisa ocupava esse degrau aqui entre a Não gente. falava nada, só tava Não ali. falava, só não Tava deixava ali. abraçar ela. E não tinha forma também, era uma escuridão. Era uma escuridão. Aí eu A gente consegui só dar a mão sentia. a ela, quando a gente começou a cantar e orar, e nisso eu puxei ela. Quando eu puxei ela, que a gente orando, eu fui conseguir abraçar ela. Ela começou a chorar. Aí eu falei, fica ligada, que a luta é forte. E no dia, vamos pro dia do casamento. Deu tudo certo nessa Mas cerimônia? sobre O pastor quebrou a outro Kombi. ponto aqui. Esse dia foi no dia que você foi embora, aí que você tá vendo, que você assim percebeu que a presença estava do teu lado? Foi? Foi nesse dia mesmo. Foi nesse dia? Foi nesse dia. Que ele, acho que ele estava conversando, estava... Isso aí. Aí eu comecei a ouvir alguma coisa, eu só não lembro o que era. Dele passeando e falando comigo, eu falei, Jesus do céu, cara. Depois disso eu subi para casa e ele foi embora para casa dele. E aquilo foi conversando comigo no meio da rua.
Aquele ser, aquela aquele coisa. ser falando coisas negativas. Eu só não lembro qual eram as palavras. Até me lembrou disso agora, ela. E eram coisas muito negativas. Eu falava, Jesus do céu. Repreende. E no dia do casamento? No dia do casamento foi uma luta. A gente eu tô tentando explorar isso, porque eu vi Sim. que o lado espiritual da maldade tenta de tudo para Pra gente destruir não vocês, casar. para vocês Sim, não porque casarem, Deus- pra hoje- o plano de Deus não Sim, se hoje a completar. gente assim, entende que existem 2 propósitos, né? Então, Deus uniu. Sim, né, para pra- que vocês fizessem Sim. a obra Pra juntos. ganhar isso aí. Mas aí no dia do casamento você falou que a Kombi, o que quebrou? A Kombi, eu já vi noivo atrasar, noivo, mas o pastor eu nunca vi. O pastor atrasou. Não, mais de 2 horas. A Kombi quebrou, ele falou, meu Deus do céu, cara, nunca passei essa luta, não. Ele, pra chegar lá, foi muita luta. E eu lembro que a gente foi alugar o salão, a menina falou assim, era dezembro, cara, verão. A menina falou assim, cara, aqui você pode ficar tranquilo, porque isso aqui é muito fresquinho. Meu pai, já vi. Imagina. E aí? Eu cheguei, eu sou friento. Tipo assim, se você quiser que eu te conte algum segredo, é só você me deixar no frio, porque eu não suporto frio. Ah, eu amo. Morrendo de calor. Ah, eu amo. Agora que o ar tá no máximo. Aí eu cheguei, eu não aguentava ficar, tava muito quente. E as pessoas querendo ir embora. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu vou adiar esse casamento. Não dá para as pessoas ficarem aqui, não. Aí ela chegou. Ela chegou Imagine eu vestido de no carro. Eu noiva. falei assim, agora chegou a noiva, pô, agora aguenta. E o pastor vindo. Eu sei que até a gente conseguir colocar o pastor lá, está na posição para entrar, até o cerimonialista, Já eram 9 Sebastião, horas da noite. foi muita luta. Foi muita Mas luta. graças a Deus casaram. Graças a Deus, Casamos. E aí vamos voltar. E você tá com aquela peça que o Senhor te deu, aquela visão. Isso. Você não sabe ainda o Não que sei é, o o que que fazer. fazer. E aí? Aí o ponto foi quando a pastora, hoje pastora Dayana, que era filha do pastor, ela estava em outra igreja. E ela agora começa a se aproximar da igreja do pastor Daniel e se aproximar da gente. Aí eu mostrei pra ela a ideia. Falei, poxa, Dayana, eu acho que isso aqui que eu tenho é uma peça, porque a Dayana, ela sempre foi, a gente chama ela de Dadai, muito voltada para essa parte de Teatral. teatro, dança, tudo. Ela sempre foi, ela era dançarina antes de tudo. Sim. Aí ela falou assim, cara, esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho, encenar é o meu sonho. Vamos botar isso pra frente, isso é muito bom. A gente escreve Morte e Vida de Espírito. E a gente agora começa a ensaiar e encenar. Aí as igrejas começam a abrir as portas, isso há 15 anos atrás. As igrejas agora começam a abrir as portas pra gente ir, a gente começa a ir pra... Muitas igrejas fizemos até fora do Rio de Janeiro. E... Tá, e o Wagner, e a peça se consiste em quê? O que é a peça, pra gente entender? Então, a peça... Quer falar? Não, fala você. A Depois eu peça, falo. ela... O tema base é depressão. Depressão. E ela trata de assuntos familiares, né? De tudo que a gente passou, briga na família, coisas. A não aceitação, porque isso ela teve que lutar contra isso, e ela com certeza vai falar já já. A não aceitação, a briga de uma mãe que é espancada dentro de casa, a filha vê isso, tá entendendo? Essa é a Ali. história da vida dela? Isso, porque ela faz a filha na peça, a pastora Dayana ela faz a mãe. A não aceitação, o pai que dentro da igreja é uma coisa e fora, e fora fora é é outra. outra, que onde causa as mágoas da filha, né? Até que a filha vai perdendo todo o brilho, entra em depressão. Ao Me ponto fala de- um pouquinho da personagem, Raquel. Então, é a Lia, a personagem é a Lia. E ela, assim, é uma jovem cheia de talentos, porém, cheia de cicatrizes, de mágoas, né? De cenas que ficam na mente dela, que o diabo joga, De brigas dos de pais. briga dos pais, Do lar que ela foi crescendo né? e vendo tudo. Vamos dizer, o A cinismo igreja, do cinismo do pai de estar lá, glória a Deus, aleluia, você, irmão, dando sermão, mas dentro de casa é... O pai é uma liderança na Sim, igreja, o pai é uma mas liderança- dentro de casa... Dentro de casa era outra totalmente Era outra diferente. pessoa. Então, aquilo ali, assim, que se corroía dentro dela.
e se tornou um câncer, né, dentro dela. E isso é a história da vida de muitas pessoas, né? Câncer. Por isso que quando vocês estão ensinando na igreja, as pessoas, opa, tá falando da minha vida, eu Sim. vivo isso em casa. Inclusive, a gente tinha, assim, que a gente já foi jovem dos adolescentes. Tinha uma adolescente, né? Líder. Líder dos adolescentes. Tinha uma adolescente que o pai dela é pastor. E, tipo assim, ela diz que ele é totalmente diferente dentro de casa do que é dentro da igreja. Infelizmente. Ela, assim, acontece. eu prefiro que meu pai viva dentro da igreja do que vir para eu casa. já ouvi essas histórias aí. E aí, você vai desenvolvendo essa peça, mostrando essa menina Essa que menina viveu... dançando, né? Aí querendo conhecer o mundo, que nunca saiu de dentro da igreja, né? Agora o pai morreu, tá ela e a mãe. Aí ela começa, mãe, deixa eu ir para casa de Das fulano, amigas. dormir lá. Mãe, não vai acontecer nada não sei o quê. Aí nesse ir que ela, né, porque a mãe nunca deixava. Então, quando a mãe abriu essa E, chance... às vezes não deixava por causa do pai. Sim, sim. Agora o pai se foi, faleceu. E por medo também, né, de agora estar sozinha, não tem mais o esposo, né, para estar do lado, ela vai, então tá. A filha consegue convencer a mãe, E aí a filha vai, começa a conhecer outras coisas, aí que o inimigo vê essa brecha. tudo é novidade, né? Porque Pra ela foi entrar. criada dentro de uma caixinha, Naquele regimento militar que a gente aquele costuma dizer. regimento, e aí o mundo vai, domina ela e abraça ela. É. O que ela não recebeu até então do pai e da mãe, O aquele mundo começa a acolhimento dar. familiar, aquele amor, o mundo vem com aquela falsa ilusão, né? Com Sim. aquele amor temporário, aqueles amigos que estão ao nosso lado. Quando a gente está... eu lembro agora até daquele filho pródigo, O filho que pródigo. pede o seu pai a herança E vai vai para o mundo enquanto ele tem dinheiro, todo mundo ama o filho. Daí a pouco ele está comendo bolota de porcos. E aí se lembra que na casa do pai ele tinha Ele e tinha volta para o tudo. aconchego do pai. Então essa é a história da sua personagem. Sim. E aí, Mas- conforme a peça vai se desenrolando, as pessoas começam a se identificar, né? Filhos, filhas. Sim. E aí começa Acho que até- logo no começo, assim, o começo que o Wagner entra, porque... O Wagner é quem na peça? Satanás. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. E aí você é o opressor. Eu sou o opressor. E, assim, o interessante é que Deus nos deu uma forma de colocar, a pessoa até brinca, o menino da banda principalmente, eles Bem falam cômica, que o diabo prega muito na peça. E a forma que o diabo prega, as pessoas começam a chorar e se convertem com a pregação do diabo. Isso é o interessante, que o diabo Caramba. prega. Mas eu tô percebendo aqui como que Deus é fantástico. É lógico que isso aí é lugar comum falar isso, mas como que Deus trabalha? Porque ele pega você, uma menina com uma história ferida, né? Sim. Ele pega um cara com depressão e ele dá uma peça para ele que vai encaixar com a sua vida, com o que você viveu. Sim. E que vai ganhar almas para ele com duas histórias de vidas que se encaixam. Como esse Deus nosso é maravilhoso, né? E assim, uma coisa que eu quero falar, que eu tive, a Dayana, ela teve síndrome do pânico. Essa outra irmã que faz Sim, parte da peça. pastora dela. Pastora. Eu não entendia isso até 3 semanas atrás. O porquê da gente viver essas coisas, né? Porque, pô, eu tô com Deus. É complicado pra gente entender, poxa, por que eu tô com isso, eu tenho... Eu vou viver isso. Aí, há 3 semanas atrás, no dia de encenar, a gente não costuma abrir isso para muitas pessoas, mas eu vou abrir aqui pro senhor. Porque até então, assim, muitas pessoas não entendem. Não entendem. No dia de encenar, eu fui levado para a ponta da minha laje, aonde foi o ápice do meu, assim, da minha depressão, quando eu ouvi a voz pedindo para eu me jogar. E eu parei nessa posição mesmo, na ponta da minha laje, e eu fiquei olhando lá para baixo, eu falei assim, Jesus. Aí eu só ouvi a voz falando assim, a única coisa que te falta é força para se jogar daqui. Isso a gente tá falando quando você tava com depressão lá? Agora. Não, Agora. Isso é Há agora. 3 semanas. Há 3 semanas atrás. é. Aí eu falei, por que eu tô passando isso aqui? Aí eu falei assim, eu vou sentar aqui porque Deus vai falar. Porque eu vou encenar daqui a pouco. Aí eu sentei. Aí ele falou, você sabe o que você tá fazendo aqui, vai? Aí eu falei, tô querendo saber, porque eu fui trazido para esse lugar novamente. Aí ele falou, eu tô te dando propriedade.
porque você não vai falar sem propriedade hoje. Ele falou, você vai falar para uma pessoa hoje que está prestes a se matar. Caramba. Aí eu falei, desculpa a emoção aqui agora, porque... Não, imagina. Essa aí foi muito forte. Aí eu falei, Deus, mas eu preciso estar aqui para ministrar. Ele falou, você precisa, porque o teu chamado não é como outros. Glória a Deus. Você só fala com propriedade. Você vai falar daquilo que você vive. E eu precisava fazer você sentir o que aquela menina está sentindo, o que aquela senhora está sentindo. Foi... Aí eu desci, a gente foi para a igreja. O culto era domingo à tarde. Eles fizeram um culto antes do culto. Aí eu, depois da peça, eu comecei a ministrar, eu falei, o meu Deus não mente. Hoje eu senti isso. E eu sei que você que está aqui dentro, você estava prestes a se matar. Ela levantou gritando, chorando e se jogou em cima do altar. Caramba. Aí Deus falou assim, a partir de hoje, você entende o que é propriedade. Essa madrugada eu levantei e Deus ele falou assim, ele me deu uma pregação. É quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, Assim como eu sou de Cristo. porque eu sou imitador de Cristo. Que lindo. Verdade. Que lindo. Que coisa linda. Só que aí ele vai mostrar como ele imita Cristo. Ele vai mostrar qual o ministério dele. Aí ele vai falar assim, eu falo de você, para vocês de cadeias, porque eu sou embaixador em cadeias. Verdade, né? Quantas vezes aprisionado, né? Quantas vezes? O ministério de Paulo foi falar sobre cadeias. Ele teve que passar por cadeias. O ministério de Moisés foi falar sobre deserto. Ele Viveu no teve que deserto. passar por deserto. E morreu no deserto. E morreu no deserto. Antes de libertar o povo, ele teve que ir para o deserto. O ministério de Jesus foi falar da morte. Ele teve que morrer. E morte de cruz. Se fez maldito por nós, né? Deus, ele não é hipócrita, cara. O maior ministério de Deus na vida é o amor. Amém. Ele teve que dar o filho dele para morrer, para mostrar que ele ama. Verdade. Tá entendendo? Então, ele nunca vai deixar a gente ser hipócrita. É verdade. Ele não vai te dar um personagem para falar de depressão e você tá tranquilo. Como é que eu vou ministrar para vocês de depressão se eu nunca passei? Como é que eu vou falar para você? Como é que Deus falaria hoje para mim assim, ama? Se ele nunca demonstrou para mim que me amasse. É verdade. Você nunca demonstrou amor para mim, como é que você vai mandar eu amar alguém? Ele falou, não, eu vou te amar primeiro. Eu vou dar meu filho para morrer. Qual é a maior prova de amor? É dar um filho? Eu vou dar um filho. Agora eu posso falar para você, ama. Ama teu inimigo, ama todo mundo, porque eu amei todo mundo. Jesus morreu sendo cuspido. Jesus morreu sendo açoitado. Então, entendeu? Então, irmão, essa coisa da depressão, ela te acompanha até hoje? Hoje você entende que tem esse problema ou em algum momento o senhor te curou? Hoje eu não vivo mais depressão, não tenho mais depressão. A Não minha tem depressão mais. ela foi vencida há 4 anos atrás. Fala um pouco aí de quando Isso. você... Como é que foi? A gente foi levado para dentro de uma seita. Ah, sim, tem a seita, né? Nesse meio tempo. Você sai da igreja que você estava, é convidado por uma pessoa e vai conhecer uma seita. E ali você fica. Exatamente. Você e a Raquel. E a Eu e a gente Raquel. sai assim muito magoado. Porque o da que igreja a gente acontece? estava. A igreja magoa. A igreja fere. A igreja, a gente costuma dizer, porque assim, quando eu também tive, acho que qualquer um que está nos assistindo, que frequenta a igreja, seja ela qual for, quando a gente está no primeiro amor, a gente acha que, caramba, eu estou no céu. Só que a igreja é feita de pessoas. Sim. Isso Como aí, eu, você, que são pessoas errantes, erram, que né? têm erro, que têm problema. E às vezes a gente acaba sendo afetado por um problema que nem sempre, todo dia você está bem. Exatamente. E a gente vê muita coisa errada, porque nós também erramos. Exatamente. E aí vocês também, mesmo sendo usados por Deus, com toda essa peça, Deus falando com você audivelmente, você por um momento olha para o homem, olha para a dificuldade, e aí acaba se decepcionando um pouco com a igreja e conhece um outro local. Isso. E vai frequentar. A depressão agora ela vem no auge dela.
Você está no auge da depressão. No auge da depressão. Tô muito ruim. Tô querendo sair do mundo, tô querendo morrer. Muito, muito, muito ruim. Isso há 4 anos. Há 4 anos atrás. E agora já não consigo mais encenar, a gente tava parando de encenar, parando de cantar, parando de tudo, parando de É o pregar. diabo querendo travar E aquilo tudo que no Deus, grupo. né, Isso estava aí. fazendo de E excelente. tudo no grupo, assim, dando... Começando a não fluir do jeito que tinha Não que fluía fluir. mais, o grupo parando, eu falando... Guerra travada. Travado, eu não tinha aceitação, eu achava que era a pior pessoa do mundo. E agora nos apresentaram essa seita. Mas uma irmã bate no meu ombro e ela fala assim, Wagner, saudosa Cláudia, que Deus o tenha. Amém. Ela fala, Wagner, o diabo tá vindo fazer você passar por tudo que você já ensinou até hoje. Eu falei, cara, eu não vou fazer esse negócio. Ela é uma serva do Senhor. Só que eu esperava o diabo de garfo, de rabo, E ele vem... vermelho. né, Ele como vem anjo como uma, de luz, como uma que a Bíblia igreja. fala. Ele vem que como ele uma se igreja. transforma em anjo de luz. E uma interrogação aqui, abrir um parênteses aqui, que quando ela falou isso, a gente fez Diabo e Seus Cálices. Eu acho que Era uma outra peça. Era a primeira peça que ele escreveu. Depois que a gente fez essa peça, passou um mês. Escolhido, 33, já falar? Não. Quase todos os jovens saíram da igreja. Todos. Todos. É porque assim, Wagner e Raquel, eu estou entendendo que vocês entram lá no inferno espiritualmente, Sim. no campo do inimigo, para tirar das garras dele as pessoas. Então ele vem com tudo para cima, né? A gente revela as armas de Satanás. De fato. Atuar o diabo, mostrar. Não tem mais... É o diabo fazendo. Tanto é conhecendo o diabo. A E gente, você já tem esse personagem com uma carga terrível. com uma carga Sim. terrível. Tanto é que, assim, a gente... É muita hora de jejum. Hoje eu estou em jejum aqui que eu vou ensinar daqui a pouco. Tá entendendo? É por isso que eu te ofereci o café. A gente não biscoito. come. Porque eu vou ensinar, é hora de jejum, é muita oração, porque, tipo assim, é luta de segundo em segundo, Tem que né? estar coberto. Não é né? mais aquela luta de dia, não. É Aí luta você cada vai para segundo. essa seita. Aí a gente vai pra essa seita, que apresenta tudo bonitinho, Deus, e o que nos levou até ali, Foi O Hebron amor. para, né? o Aí Hebron Hebron parou, para. parou tudo. Você está com uma crise de depressão Isso. expressiva. E o que nos levou até ali? De repente você vai me perguntar, mas qual o diferencial dessa seita? Porque era uma igreja que distorcia a palavra de Deus. Era uma igreja. Sim. O que te levou até ali? Eu vou ter que falar, pasme, foi o amor. O carinho, o jeito carinho. que O que eles você se não abraçavam. encontrou onde você estava anteriormente, você encontrou agora no meio desses irmãos. No meio desses irmãos. É quando a gente conversando, você falou que os filhos Os filhos das trevas são mais são mais prudentes prudentes que os do que filhos os da filhos luz. da luz. A Bíblia fala isso. É porque Satanás sabe o que fazer. Tipo assim, o cara tá aqui há muito tempo. E Ele como já- que funciona uma seita? Você conhecendo a Bíblia, como que aquele líder daquela seita consegue te engabelar, te envolver, se você é um conhecedor da palavra? Com a palavra. Com a Com a palavra. própria palavra. Com a palavra. Ele veio com a palavra. E dentro da palavra. Eu fui para ele, numa mesa como essa, eu fui lá para desmentir tudo que ele pregava. Um amigo me levou, que hoje está lá. Eu peguei minha Bíblia, dobrei, eu fiz um papel, como eu já disse, eu não gravo nada. Eu escrevi um papel, frente e verso, de tudo que eu ia falar para ele. Eu Você dobrei- foi desafiá-lo. desafiá-lo. Na verdade, não desafiá-lo. No bom sentido. Foi me apresentar, eu já sabia tudo que ele ia Confrontá-lo. falar. Eu falei, eu não vou de qualquer jeito com esse cara, eu vou me preparar. Você vai tirar suas Inclusive, dúvidas. você até Isso. me chamou, eu falei, vai sozinho, que eu Ela não vou, não. ela fala, exatamente. Aí eu botava os versículos ali, preparei, tudo bonitinho, cronograma, um esboço. Botei ele na minha E aí Bíblia, foi. fechei, não deixei ele ver. E eu de frente para ele chegou, e aí, você quer o Wagner? Tá. E isso ele falando, né, há muito tempo que eu tento levar você e sua esposa para minha igreja, que não sei o quê. Ah, tá. Inclusive, ele era da igreja que a gente era. É. E Ele aí já fundou chegou a essa pregar seita. lá. Aí ele, muito tempo, cara, eu vejo vocês têm um dom que a gente precisa desenvolver aqui dentro, aquilo tudo. Aí fala aí, poxa, eu tô sabendo que você tem algumas dúvidas com relação à graça, porque eles falam que é graça. Sim. Com relação à graça, aí eu falei assim, tenho sim, inclusive estou aqui para mostrar. Ele falou assim, eu posso falar primeiro, depois você fala?
Raquel, deixa você fechar, você fala o que quiser, você todo ouvido. Eu falei, claro, pode. Guardei meu papel, ele não viu nada, tirei do bolso, botei na Bíblia e fechei. Ele começou a falar dentro da ordem do cronograma e o assunto todo que eu tinha colocado dentro do papel, ele foi falando. Sem ver. Sem ver. De repente, Wagner, você veio falar sobre isso, porque eles falam que eles tratam a igreja fora deles como sistema. As outras igrejas são um sistema. São Todas as sistema. outras são sistema. Só a deles que estão erradas. Certo. Certo. Aí ele falou, o sistema trata desse jeito, mas na verdade é isso. Aí tudo que eu ia falar para ele, ele falava como se o sistema estivesse falando, da forma com que eu tinha escrito, sem tirar e Então colocar você nada. ficou maravilhado, né? Que você falou, caramba. Aí eu falei, é Deus revelando. É Deus revelando, porque o cara não viu o que eu trouxe aqui, ele falou exatamente na ordem e da forma que eu... Exatamente. Aí isso te encantou, você entra lá para essa seita, mas a seita você me disse que parece que o diabo não existe para eles. Isso. Eles que antes falavam que o diabo existia, mas não podia te tocar, porque ele vem assim. Pô, e tá escrito, quem é de Deus, o maligno não Não toca. toca. E a gente pregava. Lógico. Pregava- O que eu tô vendo aí é que ele queria mostrar para você que o diabo não existia para encerrar de vez a peça, porque você fazia o diabo. Sim. Pegou a visão agora? Lógico. E ele nem conhecia a peça. Não. Ele Nem nem sabia conhecia que a a gente peça. Então, Nada, o diabo já nada. estava revelando para ele Diabo- ali. ele não conhecia a Queria, peça. paralisar Então, o ministério. Então prime- na seita o diabo não existe e o Não Senhor existe. Jesus é quem? Pra Jesus, eles não tratam como Jesus que a gente trata. Eles só creem no Deus. O Espírito Entendi. Santo. Espírito Santo não. Batismo. Batismo não. Santa Ceia do Senhor. Não. Quando a gente foi para lá tomava, mas depois foi parando. E só existe um batismo. É. Entendi. Pra gente não ficar muito dando ibope pra essa seita, vocês ficam Sim. quanto tempo na seita? 4 anos. Quatro pra anos 5 o Hebron parado. 4 anos o Hebron parado. E aí estacionado. quando que você sai disso para voltar a ser usado por Deus? Aí eles... Deus é o grande estrategista. Amém. O diabo prepara, só que Deus ele sabe. O que o diabo usou para me fazer parar, que foi dizendo que ele não existia, Sim. Deus usou para me trazer de volta. Sim, como foi? Porque agora eu começo a me consultar com pais de santo e mãe de santo para saber se o diabo existia. Porque eu comecei a falar para Deus, você não vai falar comigo não? Então eu vou falar com pai de santo e mãe de santo. Então, peraí, da seita você vai para o espiritismo? Eu não cheguei aí para o espiritismo. Eu comecei a me consultar com eles para saber se existia ou não. Entendi. Você vai a uma Botava sessão eles aqui e vamos e- lá, conversa comigo aqui, pai E de aí? santo. E o pai de santo, ele falava, cara, verdadeiramente o diabo existe, só que, tá entendendo? Na nossa... Que eles queriam, na verdade, já me arrastar pra lá. E Na eles nossa achavam que eu tava querendo pra lá. religião- Na nossa religião, o que se manifesta lá são anjos de luz, são coisas de Entendi. luz, aquela Que coisa traz toda. cura. Que traz cura, que traz essas coisas todas. E aquela coisa toda. E eu não achava resposta. Não achava resposta. Aí, nesse meio tempo, o que eu fiz? A depressão me matando. Aí eu falei, Raquel, tristeza, choro, Remédio não, psicólogo, psiquiatra, nada? nada. Eu Você- tava num serviço, ganhando o que eu nunca tinha ganho. Eu cheguei a ser supervisor de 18 pessoas, eu nunca tinha chegado. E aquilo Então ali a não me vida completava. financeira estava boa, Tava mas Ótima. maravilhosa, mas espiritual. O diabo, ele me colocou com uma vida com tudo estruturado. E dentro de casa também as coisas estavam... briga já no casamento? Muita. 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 Era assim, a gente saiu de um negócio que era Do céu pro inferno. De um céu assim. Daqui a pouco veio tipo um tsunami. E aí Tudo- você consulta, não consegue se achar, e Não quando consigo que o se Senhor achar. te traz de volta? Aí eu chego em casa, eu falo, Raquel, acabou. Eu vou viver uma vida que você não pode viver. Você queria separar dela. Vamos separar porque eu vou viver. Desculpa. Eu vou viver coisas que você não pode viver comigo. E eu não quero, você não foi feita para isso, vamos separar. Eu tava pronto para viver qualquer coisa. Aí eu me separo da Raquel, me uno a pessoas que se drogam, que são esposas de traficante, aquela coisa toda, começa a ir para dentro de favelas. E o diabo queria me tornar aquilo ali. Aí eu me separo da Raquel, só que a Raquel não aceita isso. A Raquel não aceita isso. Aí Isso você já não está mais na seita.
Não, eu parei de ir em tudo. Agora eu parei de ir em tudo. A Raquel Só também. eu Porque tava. você ia- A Raquel ainda tava indo lá Eu na tava lá. indo. na seita. Sim, aí você... Aí eu falava pra ela assim, eu não quero minha filha com 1 ano de idade. Ah, Menos tá, de um você ano, na já verdade. tinha uma filha. Entendi. Aí eu falei assim, ó, eu não quero minha filha dentro de sistema. De igreja evangélica. Você não vai levar ela pra lá pra dentro. Aí eu descubro que, por alguém que estava se envolvendo comigo, que uma feiticeira tava fazendo Um trabalho. um trabalho. Eu falei, cara, isso não existe não, o diabo não existe, cara. Te provo dentro da Bíblia, esquece isso aí. Caramba. Ela, não, ela tá fazendo. Ela pegou uma foto nossa, tá fazendo. Eu falei, isso não existe. E o engraçado é que ele vai até falar aí que eu comecei a levar a Amor de novo para a igreja evangélica. Mas só que antes, eu peguei todas as nossas peças. Eu peguei todas as nossas peças e comecei... Porque eu estava com raiva dele. Eu falei, você quer saber? Ele não quer? Vou voltar para minha mãe, vou voltar para minha igreja e vou voltar com o teatro. Quantas peças até então vocês já tinham encenado? Até então, 2. a gente tinha ensinado Diabo Seus Cálices, De Que Lado Você Está e eu Morte e Vida do tive- Espírito. 3. 3. Tá, aí, varão, vamos lá. Aí você tá nesse processo, andando com pessoas que estão te levando pro buraco, e aí? Aí eu falei, Raquel, acabou, vamos embora. Aí eu descobri essa feiticeira, ela pega a minha filha e leva pra essa igreja, sem eu saber. Só que a Moa, há 1 semana já, ela tava todo dia às 3 horas da manhã, levantava, chorava e botava uma gosma branca pra fora. Moa é sua filha? Moa é é minha minha filha. Às 3 horas da manhã. Todo dia às 3 horas da manhã. E aí? Certinho. Ela me ligava no serviço, você tá dando alguma coisa pra essa menina comer que não pode. Não, mas é espiritual. Eu falo, isso não existe, cara. Para com isso. Porque eu sentava na cama e chorava, chorava. E eu começava a orar. Na hora que eu começava a orar, me dava uma dor na garganta que eu não conseguia orar, que eu não conseguia, Amor vomitando, e Amor vomitando. E todos os dias, às 3 horas da manhã, era assim, era esse fato que acontecia. Aí ela pega e leva pra dentro de uma igreja, Assembleia de Deus, que a gente chama de sistema. A irmã vai lá, ora, resumindo. Ela fala, não era nem pra eu estar aqui e Deus mandou eu vir aqui. Eu vou orar por você porque fizeram uma macumba para separar você e seu marido. Pensam que conseguiram, mas Deus não permitiu que isso de fato acontecesse. E isso pegou na sua filha, porque Deus quer revelar para ele o que Deus está fazendo. Ela ora, Amor começa a botar a gosma branca para fora. Ela tá vendo isso aí? Ela nunca mais vai colocar para fora, sem saber de nada, mulher. Glória a Deus, mas Deus sabia, né? Aí ela vai e me conta. Eu falei, tá bom. Se ela parar de colocar a gosma branca para fora... Por volta. É verdade. A Moa parou. Dormindo Até hoje, como anjo. até hoje, nunca mais acorda de Glória a madrugada. Aí eu falei, isso é coincidência. Caramba. Difícil Voltei. voltar depois que tá no mundo, né? Aí, papo vai, papo vem. Aí eu fui um dia pra lá, pra casa, que eu não queria voltar. Aí eu falei, vou dormir aqui, ela dorme. Aí eu dormi. Aí eu tava dormindo. Quando eu tava dormindo, eu vi um ser negro na minha casa, assim, que voava do teto para o meu peito e batia. Batia no meu peito. E eu falava, tira isso daqui, Deus, porque isso não existe. Aí ele falou assim, vou te provar que existe, vai pra janela. Aí eu fui pra janela, abri a janela e ele falou, agora você vai ver que isso existe. Aí aquele ser negro saiu de mim, aí minha mãe deu um grito lá, de madrugada. Caramba. Minha mãe nunca tinha tido pressão alta. Passou mal, quase morreu. Aí eu falei, isso não existe, é coincidência. Voltei, aí falei, Raquel, pega tudo, porque pra gente... Fica na tua mãe, porque lá na casa da minha mãe tava dando muita briga. E tava envolvendo meus pais. Sim. Falei, fica na tua mãe, porque eu vou acertar pra ver uma casa pra alugar, pra você, pra Amor ficar. Não fica aqui mais não. Vamos acabar com isso aqui, eu já tinha lá minha casa por onde eu ia ficar. Isso, vocês estavam separados há quanto tempo já? Mais ou menos? Aí, há 5 meses. 5 É, meses. 5 Tá, Aí, Ia há fazer 5 6 meses. meses. Ia fazer Tá. 6 meses, porque a gente ficou 6 meses separado. tudo bem. Aí eu falei, vai. Na verdade, indo pra 6 meses. Sim. Aí eu falei, vai embora. Ela falou, tá bom, eu vou. Aí eu voltei, aí falei com a menina que até então eu ia me ajuntar. Aí eu falei, ó, vou separar de vez da minha esposa, só vou lá só pra ajudar ela a tirar as coisas, porque ela não pode tirar sozinha.
Aí ela falou assim, tá bom. Aí eu falei assim, Raquel, e aí, como é que tá? Ela falou, teu irmão tá me ajudando aqui a tirar o guarda-roupa. Eu falei, vou pra casa aí pra ajudar vocês, pra você não carregar peso. Aí eu fui e falei, poxa, Raquel, vai ser o melhor você ir pra uma casa, fica lá que eu já vou ver esse negócio de alugar. Tá entendendo? Leva tudinho, pode ficar com tudo que você quiser. Aí ela, tá bom. Só que ela chorava assim, né, pelo cantinho. Sim. Mas eu já estava assim, Deus já tinha falado comigo, eu já estava convicta. Que ele voltaria. Sim, e que era um propósito de Deus. Inclusive, muita gente tem que pagar a aposta pra ela, que eu falo assim, se você conseguir... Tá vendo? Aí eu voltei, aí falei assim, vai embora. Vai embora porque é melhor. Aí, quando eu falei assim pra ela assim, vai embora porque acabou mesmo, tudo, ela pegou minha filha, eu lembro até hoje da cena, pegou minha filha e falou, tá bom, tu vai carregar o peso? Eu falei, não, pode ir na frente. Ela pegou uma bolsa, botou. Quando ela pegou a bolsa que botou o pé na porta, a voz veio e falou assim pra mim, vai pra dentro do teu banheiro. Eu não acreditava em mais nada, Espírito Santo. Vai pra dentro do teu banheiro. Aí eu falei, só que aquilo que eu falei pra você, a voz de Deus é diferente, você não consegue dizer não. Sim. Eu falei, vou pra dentro do banheiro, só que leva o teu celular. Eu peguei meu celular. Aí eu fui pra dentro do banheiro. Quando eu entrei dentro do banheiro, que eu fechei a porta, eu comecei a falar uma língua totalmente estranha. Aí eu falei assim, tira isso de mim, porque isso aqui é carnal. Tu me trouxe até aqui pra quê? Pra ficar falando da carne? É isso que você quer provar pra mim? Eu falando isso pra Deus. Ele falou, você vai começar a acreditar nisso de novo a partir de hoje. Eu não te trouxe até aqui à toa. Aí eu falei, tira isso de mim. Ele falou, você não acredita não? Eu te trouxe até aqui e eu mandei você trazer o teu celular. Pega o teu celular. Aí eu peguei o celular e desbloqueia. Abre o Google. Eu abri o Google. Quando eu abri o Google, eu comecei a falar a língua totalmente de novo. E eu apertei o Google Tradutor. E aí? Quando eu apertei o Google Tradutor, o que eu ia falando, o Google ia traduzindo. E ia falando comigo assim, o eu sou foi quem te chamou. Tá na hora de voltar. Meu Deus. Pega a tua família e volta. Deus falou através do Google. Do Google. Caramba. O que eu falava em mistério, o Google ia traduzindo pra mim. Ixi, tô toda O arrepiada. interessante... Forte, hein? O interessante é que eu gravei essas palavras, eu anotei essas palavras de uma forma... Eu não sei escrever em hebraico, não sei se era hebraico, não sei o que era, aramaico. Eu anotei no papel e eu usava no grupo... Perdeu, até hoje, Deus não consegue, não posso mais. Que eu botava no Google essas palavras e traduzia da mesma forma. O eu sou te chamou. Caramba. Tá entendendo? E aí... eu saí daquele banheiro, minha mãe chorando, meu filho, é isso mesmo que vai acontecer? Eu, outra pessoa. Falei, não é isso que vai acontecer, não, espera. Ele te libertou ali, né? Eu fui, falei pra menina, não vai mais acontecer nada, vou ficar com a minha esposa, voltei e falei, fica. Só me dá um tempo. Falei pra ela. Aí a gente voltou. Aí o próximo passo era voltar com o Hebron. E Deus me incomodava sobre isso. Só que a gente agora não obedece a Deus, porque o Hebron é a Raquel, Dayana, eu e essas pessoas que nos acompanham. A gente faz o que a gente tinha feito no passado de novo, que não deu certo. Enchemos de pessoas. Aí Deus falou assim, não é assim que eu quero. Aí tirou todo mundo. Aí o grupo acaba. Todo mundo de Paralisa novo. um pouco. A grupo paralisou. Eu falei, Raquel, espera. Espera porque não é desse jeito. Aí Deus falou assim, tá fora do propósito. Eu não quero que cresça desse jeito. A gente, na verdade, a gente estava inchado, né? A gente tava Tinha inchado. muita gente. Muita Inchado. gente, mas que não entendia o propósito. tava a na pessoa não visão. estava na visão. Aquela coisa toda. E não estava firme o seguinte. Aí eu chego com um pastor, conheço um pastor de um teatro, pastor Glauciano, da CBA, e ele me apresenta, a igreja dele é um teatro. Caramba. É dentro de um teatro, aí na Praça do Galo. Aí ele fala, cara, e aquela peça que não sei o que não sei o que lá. Eu falei, ué, a gente pode fazer aqui, só que a gente vai fazer, pastor, agora de uma Gravação. forma. A gente vai fazer uma gravação como última vez. Ele falou, vamos pegar esse projeto aí, vamos gravar. Aí eu cheguei, a Dayana grávida. Pastora, depois de velha, grávida. E teve a neném. Eu falei, Dayana, eu vou te pedir uma coisa.
Só que não é pra te ocupar mais. Ela, o que foi? Eu conceda a minha última dança? Ela, de quê? Eu falei, vamos fazer a peça. Mostra Vida de Espírito pela última vez que a gente precisa gravar essa peça. As pessoas não podem ficar sem essa peça. Tem muita gente que não viu. E as pessoas, só me deixa pela última vez. A Dana vira pra mim e fala, a última vez por que se eu não tô morta? Caramba. Aí eu falei, vambora. Aí o Hebron voltou, mano. Glória a Deus. Aí o Hebron voltou, a gente começou a fazer, aí a gente começou a ver o testemunho de fato. Isso há quanto tempo que o Hebron voltou? A gente está falando de 4 anos atrás. 4 anos atrás a gente volta com o Hebron. Aí a gente tentou encher, ficamos um ano parado. Tal. Aí, há 3 anos atrás a gente volta nessa pegada. E agora direto. Direto, e Deus tem, assim... Vivendo um propósito. Vivendo o propósito. A gente tem ido em Glória igrejas. A gente foi numa igreja, a gente não vai falar o nome por ética, mas a gente não sabia quem tinha levado a gente até ali. Até porque a igreja é conhecida. A gente não sabia. Eu falei, mas como é que a gente veio parar aqui? Quem levou a gente? Aí levaram a gente para a sala da recepção, onde nós ficaríamos, o grupo. Aí eu comentando, quem trouxe a gente até aqui? A menina falou assim, fui eu. Aí eu falei, mas como você conhece a gente? Ela falou assim, eu me cortava. Caramba. Eu tentava me matar, eu fui numa apresentação de vocês e eu me curei lá. Glória a Deus. E ela convidou vocês para a igreja dela. Aí eu falei, eu perturbei minha líder até trazer vocês aqui. E qual que é a igreja? Pode falar o nome. É a Advec. A Advec, é uma do pastor das, Silas Malafaia. Isso. É uma das igrejas da Advec. Aí ela falou, eu falei, caracoles, Deus tá nesse negócio. Foi quando a gente Glória foi pegando. Aí a outra irmã chegou, gente, não para não. Eu sei que a luta de vocês é grande, mas não para não, porque eu fui curada da minha perna quando eu vi a peça de vocês. E hoje em dia, Varão, essas vozes, a voz do mal, você ainda ouve? Não, a voz do mal hoje, porque, assim, a Bíblia fala que os dois espíritos não podem habitar no lugar ao mesmo tempo. Sim, sim. O que acontece? Uma coisa é a voz externa, outra coisa é habitar o Exatamente. Tempo. A voz do mal hoje, ela não aparece como antes, de possuir o teu interior. Acho que ela vem como setas, né? Como seta, como revelação. Pô, assim que a gente voltou, que foi, eu chamo de a espiritualização da nossa casa, Deus me levantou de madrugada, eu vi o diabo na minha frente, eu no sonho, tendo sonho, e eu fiquei entre os dois mundos. E eu no sonho pedindo a Raquel para me acordar, e eu falando em línguas, e ela querendo me acordar de madrugada. E ela me acordou, eu só sentia no sonho a mão dela na minha barriga, e ela começou a orar. Eu comecei a sentir a minha barriga esquentar. Eu acordei do sonho, aí eu olhei o diabo assim na coisa, e eu sonhava que ele entrava, abria a porta do meu armário, e instalada lá. Quando eu abri, ele estava lá no meu armário. Eu comecei a orar, aquele dia foi muito... Os vizinhos falaram que eu ouvia a minha voz lá na rua. Deu orando em línguas. A minha cunhada chegou, o que aconteceu? Eu falei assim, não, a gente estava orando ela. O meu esposo levantou em pânico. E aí, graças a Deus... Porque eles conseguiam ouvir a voz de vocês orando. A gente expulsava, e quando Deus me deu Misael, eu não sabia que Misael era um anjo. Porque Deus falou assim, chama por Misael, porque a luta tá grande. E eu falava assim, Misael, expulsa eles tudo daqui. Quando eu olhava, a minha chave balançava. O demônio saía, a chave balançava desse jeito. Aí, e ela, quando começou a ver, ela ficava assim, ela... Quem não entende, né, o espiritual, acha que vocês são fora da caixinha. Exatamente. A Bíblia falar louco. A Bíblia fala que quem é espiritual discerne as coisas do espírito. Ô Varão, só pra gente encerrar, alguma história de igrejas que não aceita a peça? Porque não é qualquer igreja que lida com essa parte espiritual tão forte assim, que tem o diabo representado. Varão, a gente tem o testemunho de um pastor que a gente foi esses dias, que ele falou, eu não aceito peça. Eu trouxe vocês aqui, não sei porquê. E a peça tratou ele. Foi uma benção na própria vida dele. Quando a gente chegou, assim, foi uma guerra. Foi uma guerra. Uma guerra que a gente estava, querendo chorar. A gente quase não apresentou. Mas no final a gente entendeu. Glória a Deus. Vocês têm ideia, assim, de quantos jovens já foram impactados? Vocês são muito procurados nas redes sociais, pessoas contando, olha, se não fosse essa peça, eu não estaria mais aqui. Sim. Essa peça mudou a minha vida, eu ia me matar, como você falou, de uma jovem, né?
eu estava nas drogas e eu vi como o diabo atua e eu saí, eu larguei. Existem essas histórias? Sim, tem muitas. Inclusive no nosso Instagram tem uma moça que sempre ela sempre comenta, ela fala, foi através dessa sim, peça é que eu verdade. consegui me batizar, porque eu vivia tudo que vocês falavam. Alguma música especial na peça que vocês possam dar uma palhinha? Tem. Mestre, eu preciso de um milagre. Essa música, assim, ela... Nossa, tô toda arrepiada. Essa já Eu no final da canto peça, na quando hora as que- pessoas começam a Quando eu ela levanto. levanta do caixão Quando cantando eu essa levanto música. do caixão. Ah, sim. Que é o ápice, assim, que a Ela gente vê ressuscita. as pessoas Glória a gritando, chorando, caindo de joelhos. A mãe dela grita e ela ressuscita. Tá Amém. entendendo? De dentro do caixão. Aí é o ápice. Ô Varão, e quem quiser contactar o grupo Hebron faz como? Tem um Instagram, tem... Hoje a gente tem nosso Instagram, que é a nossa Social. maior rede social, que é @ciaartehebron, arte com T mudo, Hebron com H e M no final. É o nosso Instagram, né? E o nosso telefone, que a pessoa, mas o nosso telefone já está lá, entendendo? Qual que é o WhatsApp? O WhatsApp é 974394684, entendendo? Então, manda um recado para quem está assistindo, para assistir a peça. Dá uma palavra muito rápida aí. Então, pessoal, aqui é o evangelista Wagner, diaconisa Raquel, da Cia Arte Hebron. A gente está saindo com a peça hoje, Morte e Vida de Espírito, né? Que nós estamos trabalhando em cartaz. Eu quero convidar você que ainda não viu aí, porque a gente trata de depressão, a gente fala para famílias. E eu creio que se você ainda não encontrou essa cura no teu interior, a partir dessa ministração você vai encontrar muito forte. Pastores, levem na sua igreja, porque os testemunhos têm sido fortes e com certeza Deus ainda vai bradar muito aí na vida de vocês. E sua vida nunca mais será a mesma. Amém, é o que a gente fala na peça. Glória a Deus, né? Eu queria, Wagner e Raquel, agradecer muito a Amém. vocês e desejar que Deus continue usando a vocês fortemente, né? Porque por mais batalha que vocês enfrentem, maior são as vitórias, né? Maiores são as vitórias, porque a gente sabe que uma alma só vale mais que o mundo todo, né? Isso. E Verdade. se Deus os levantou para ganhar alma e, sobretudo, vocês trabalham muito em cima dessa juventude, né? Hoje essa juventude com muita depressão, diz que a depressão é o mal do século, né? A gente As fala pessoas que não soltam os iPhones, os telefones, ficam o tempo todo nisso, muita cobrança, né? A cobrança da beleza, a cobrança é uma carga enorme, né? E isso traz a depressão, traz a opressão, traz a ansiedade. Que bom que Deus os levantou para ganhar almas, né? Sim. Eu Amém. queria agradecer muito vocês. Em uma outra oportunidade vocês vão estar de volta aqui para falar mais do poder de Deus. Amém? Amém, Amém. amém. Eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que ficou até agora nos assistindo. Eu te peço que você acesse o nosso canal, @apalavra_pod_ no Instagram e @apalavra_pod no YouTube. Muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo episódio. A palavra pode. A palavra com Walter Nascimento.